Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar a nossa sexta aula do livro de Psicopatologia do Dalgala Rondo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as contribuições da filosofia à psicopatologia. Na aula passada a gente falou um pouquinho das neurociências e hoje a gente vai cair no campo mais filosófico, que é muito importante quando a gente está falando da psicopatologia, tá? E como de costume, eu vou trazer aqui o índice da aula, a gente vai apontar nesses 6 tópicos principais e a gente vai falar muitas questões, né? Relação mente-cérebro, dualismo, monismo, o problema da causalidade, o problema da verdade, né? O problema também dos valores. Vamos falar de muitos probleminhas aí, problemáticas envolvendo a psicopatologia. É um conceito bem interessante, né? A gente está aqui nesse momento inicial, estudando o que é psicopatologia, os principais conceitos, para depois adentrar a fundo, né? Depois que a gente ter essa bagagem, essa base muito bem fundamentada, ok? Então, bora lá. Vamos conversar um pouquinho agora sobre a relação mente e cérebro. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram que eu coloco uma parte escrita, e às vezes lá tem algumas coisas que eu coloco a mais e tudo mais, né? Sempre voltando a fazer um resumo do livro. Bom, vamos lá então. Relação mente e cérebro. Aí o link está na descrição. A gente tem, né, a tradição filosófica, né, que colocava assim, que essa atividade mental que a gente diz hoje como o espírito, a alma, a mente, né, e o órgão do corpo humano responsável por isso seria o cérebro, né. Essa é a tradição que a gente tem filosófica sobre essa questão. Já no período contemporâneo, né, muito se tem estudado sobre isso, e uma disciplina filosófica que lida com essa questão e que sobre relação mente, cérebro, corpo, enfim, é a filosofia da mente. E aí você tem esses autores aí que o Dalgala Rondo recomendou, que falam muito sobre isso. E a gente vai conversar bastante, tá? Sobre essa questão. Não vai dar para falar de tudo, porque esse é um campo de estudo muito grande, muito extenso, bem complexo, que é falar sobre a filosofia da mente, né? Que é essa relação do mente e cérebro. Vamos também falar um pouquinho sobre Aristóteles, né? Que desde a época dele, ele falava um pouquinho sobre isso. Então ele tem essa obra, né? Que é o Peripsychis, sobre a alma, não sei como fala, né? E ele falava assim, que existe uma facilidade em relacionar as funções sensitivas, locomotoras, reprodutivas, nutritivas da alma e os processos físicos do organismo. Então, ele tinha a ideia, né? Que o conhecimento sobre as coisas materiais, sabe? Materiais mesmo, as coisas materiais, por meio dos órgãos do sentido. Então, por exemplo, eu estou segurando essa garrafa, eu sei que é uma garrafa e eu estou segurando, eu tenho a questão do tato, da audição também. Então, o conhecimento sobre as coisas materiais por meio dos órgãos dos sentidos reflete simplesmente a capacidade dessas coisas impressionarem a mente. Então, um detalhe muito importante essa questão, né? A partir do momento que impressiona a mente, né? Que você tem esse reconhecimento dessas coisas, tá? Que ó, seria a reflexão, né? Essa reflexão da você ter essa impressão, tá bom? E aí, também falando um pouquinho mais sobre Aristóteles, ele fala um pouquinho assim, né? Que o conhecimento racional do ser humano, que inclui as verdades universais, seria muito perigoso partir apenas da impressão das coisas sobre os órgãos dos sentidos, né? Então, sobre essa criar verdades universais a partir dessa impressão que eu tenho dos órgãos dos sentidos, isso pode ser muito perigoso, né? Então, assim, aquela parte pensante da alma que denomina espírito não se mistura com o corpo, não é capaz de sentir e sofrer, mas pode pensar. Então, esse foi o início dos estudos, tá? Não vamos se apegar tanto a essa questão, é mais para entender mais um pouco da história da filosofia. E aí, né, essa relação mente-cérebro, a gente também é muito conhecido como alma e corpo, né? A gente pode fazer essa conversa e dividir em 2 aspectos principais, que é o dualismo e o monismo. Se você é da área da psicologia, você já deve ter visto muito isso quando a gente vai falar de teorias psicológicas, abordagens psicológicas. Você fala, aquela abordagem é dualista, aquela é monista, aquela é sei lá o quê, aquela é mais do que isso, aquela quebra o dualismo, quebra o monismo. A gente vê muito essa expressão na história da psicologia em algumas abordagens.
E vamos entender, assim, bem certinho, assim, o que seria esse dualismo e o que seria esse monismo. Bom, simplesmente, de forma simples, toda vez que você vê a palavra dualista ou dualismo, é que há duas realidades distintas. Tem duas substâncias distintas. É isso. Tá? E o monismo só existe uma realidade. Só tem uma substância. É basicamente isso. Simplificadamente, essa é a diferença de dualismo e monismo. Porém, a gente vai ver agora os nuances de cada coisa. Então agora a gente vai falar só do aspecto dualista e outras vertentes do dualismo, beleza? Então assim, na tese dualista, né, é o pressuposto básico em que haveria duas substâncias, duas realidades. O que seriam essas duas substâncias? O que seriam essas duas realidades? Seria a mente e o cérebro, tá? Ou a mente e o corpo. Entendeu? Seria essa distinção. Teria essas duas realidades. Beleza? Beleza. Agora, vamos entender um pouco mais isso. Tem esse cara aí, né? Que é o René Descartes, cada um fala de um jeito. E ele falava do dualismo interacionista ou dualismo cartesiano. O que é isso? Ele diz assim: existe uma ação recíproca e de influência mútua entre duas realidades, duas substâncias, que são independentes e autônomas. Então, cada uma ali está vivendo ali, existe cada um aí, e elas agem reciprocamente e têm influência mútua, mas ao mesmo tempo elas são, né, independentes, autônomas. Né? Então, a mente e o corpo são autônomas, mas elas têm uma ação recíproca, beleza? Então, assim, eles têm uma interação constante, apesar de cada uma ser autônoma e independente. Tá? Muito também a gente vai ver o termo, que também é chamado de dualismo psicofísico. Tá? Depois a gente vai ver um pouco sobre fisicalismo, que é diferente desse dualismo psicofísico. Beleza. Falando um pouquinho mais sobre esse dualismo cartesiano, no seu livro, né, Meditações Metafísicas e Paixões da Alma, não sei se vocês já ouviram falar, que é bem conhecido, que ele dividiu entre resistência e res cogitans. Né? E o extensa seria a matéria, uma coisa que se entende no espaço, certo? Matéria mesmo. E o cogita seria um pensamento da mente, ou mente, uma coisa que pensa. Beleza. E aí o Descartes, ele fala muito sobre a alma se comunica com o corpo, né? E este com a alma, revelando uma tese interacionista. A interacionista vem muito essa questão da interação e tal, de cada um é autônomo e um vai interagindo com o outro. Né? E a tese de Descartes acaba por sustentar a existência de uma alma imaterial, tá? Que sobrevive à morte, ao corpo. E aí isso é uma coisa que entra muito na questão da religião, da fé. E aí muitos campos da ciência não gostam de pegar esses termos porque sai um pouco, né, das demonstrações empíricas. Sai um pouco do que eu posso provar, do que eu posso fazer pesquisa sobre. Quando entra muito nesse campo religioso, de fé. Entendeu? Beleza. Agora vamos para outro dualismo, que é o dualismo paralelista. O que quer dizer isso? Esse dualismo acredita, né, que a alma e o corpo representam duas espécies de realidade, duas substâncias totalmente distintas, certo? E autônomas, independentes e ininfluenciáveis. Olha só, elas são ininfluenciáveis. Uma não influencia na outra. No outro dualismo, a gente viu que tem uma interação, que uma age sobre a outra, interação mútua. Nesse aí, não. Ó, cada um está no seu quadrado, entendeu? Então, um e outro coexistem e transcorrem paralelamente, né? Você tem perpendicular e você tem paralelo. Isso, né? Se eu lembro de matemática, é isso. Paralelo, tipo assim. Perpendicular é assim, se cruzam, né? E paralelo é assim. Tá? Então, elas não têm interações recíprocas. Aí tem esse autor, né? Que é muito utilizado. E aí também a gente fala do problema. O que é? Inúmeros fenômenos neuropsicológicos, né? Qual que é o problema dessa ideia dualista paralelista, né? Que a gente tem que alguns problemas neuropsicológicos revelam uma íntima correlação entre fenômenos mentais e ocorrências cerebrais. Por exemplo, se uma pessoa tem traumatismo craniano, isso pode influenciar muito na memória, certo? Então,
combate essa ideia que elas não são influenciáveis. Uma coisa, o corpo pode muito bem influenciar a mente. E assim, e vice-versa. Beleza? E aí a gente tem outro dualismo, que é o epifenomenista. É um trava-língua. Essa aula vai ser grande trava-língua. Que diz o seguinte, né? Se aproxima muito da visão monista materialista, que a gente já vai ver. E assim, o cérebro produziria ou causaria fenômenos mentais, que por sua vez seriam epifenômenos do cérebro, mas que não retroagiriam sobre ele. Então o cérebro produz fenômenos, mas não isso não se retroagir sobre ele. Então ele produz, mas isso não volta para ele. Ok? Aí tem aqueles dois autores que falam sobre isso. E assim, qual que é o problema disso, né? Essa tese baseia na necessidade de aceitar uma mente ou espírito se diferenciaria do cérebro, como se passasse a ter uma vida autônoma, certo? Então assim, um exemplo que corrobora para criticar essa visão, né? Uma criança privada de visão, por exemplo, uma criança que já nasceu sem visão, as áreas corticais, né, do cérebro relacionadas à visão não iam se desenvolver, certo? Porque nós temos áreas específicas, né, áreas corticais relacionadas à visão, que elas se desenvolvem. Só que pessoas que privadas de visão, com problemas nos globos oculares, pode acontecer dessas áreas relacionadas à visão não se desenvolverem. Ou, por exemplo, o estresse intenso e duradouro pode produzir alterações no hipocampo, né, no indivíduo. Então você tem essa relação. E o cérebro produz epifenômenos, mas ele também pode voltar para ele, sabe? E justamente é o que o dualismo epifonista ele não fala. O dualismo epifonista ele fala, ó, o cérebro produz fenômenos e mas isso não reatroagiria sobre ele. Nossa, não tava língua. Aí seria essa questão, né? E aí a gente tem novos achados que vão aí bater de frente contra isso. Bom, vamos falar agora da perspectiva monista, que é uma perspectiva que tem muitas coisas para se falar sobre ela. Bora lá então. Então vamos lá, gente. Recapitulando: dualistas são duas realidades distintas. Monista é uma substância, uma realidade só. E na sua grande maioria dessas teses, utiliza a tese materialista ou fisicalista. Né? Uma única substância que existe é a matéria física. E a gente vai aprofundar um pouquinho nessa em específico. Bom, vamos começar, né? Não vamos começar pela materialista, vamos começar pela espiritualista. O que quer dizer o monismo espiritualista? É bem diferente, bem diferentão. Ele é um idealismo subjetivista extremo. Ele simplesmente nega a matéria. É bem diferentão, né? Então, o essencial da realidade seria a experiência interna imediata. Tudo se reduziria à experiência subjetiva da pessoa. Tá? Então, assim, é um mentalismo radical, né? A realidade se resume ao perceber ou ser percebido. Só existirá uma única realidade, que seria a espiritual. Né? E aí, essa foi a espiritualista. Agora a gente vai falar do monismo materialista ou fisicalista, que é o que maior parte do... Quando a gente fala de monismo, é onde a maior parte se concentra. Então, o que quer dizer isso? Vamos bora entender o que é esse monismo materialista. A maioria das teses monistas em filosofia da mente é materialista, certo? Fisicalista. Esse é um ponto muito importante. Né? O fisicalismo, o que ele é? Ele é uma concepção do materialismo radical. Tá? Os principais autores, a gente vê desde a antiguidade, né? Que é Demócrito, Epicuro, Lucrécio. Tá? E o que diz? Só a matéria e o movimento seriam reais e eternos. Foi muito usada essa tese no iluminismo, né? Posteriormente utilizado por materialistas e positivistas,
e atualmente nos filósofos da mente, né, na filosofia da mente, principalmente com os fisicalistas. Podem entender. O fisicalismo, acho que é importante dizer isso, né? Que é uma linha da filosofia da mente que geralmente se cuida ao naturalismo. Que seria, nada existe fora da natureza. Beleza. E aí, a gente tem umas concepções, né? Só para fazer um comparativo. Então, a ideia, por exemplo, de os estados mentais seriam, né, estados físicos, estados cerebrais, que obedecem leis naturais. Né? A alma, por exemplo, seria uma atividade fisiológica do cérebro. Eles entendem como isso, a alma como uma atividade fisiológica do cérebro. Os processos e eventos mentais, para o monismo materialista, seria a expressão de uma atividade neuronal. Tá? E foi ganhando cada vez mais força essa concepção, principalmente com o avanço da neurociência cognitiva, né, com a neuroimagem funcional, por exemplo. Bom, de modo geral, as teses fisicalistas elas são reducionistas. Por quê? Porque eles visam assumidamente reduzir, né, o conjunto de fenômenos descritos como mentais, físicos, né, de um só tipo, ou seja, materiais, físicos e neuronais. Então, eles tentam reduzir essas questões a questões mais materiais, físicas e neuronais. Por isso que é dito como reducionista. Né? Mesmo havendo a descrição de vários tipos diferentes de fenômenos, aqui todos são e devem ser reduzidos a um só tipo de fenômeno. Agora a gente vai entender, né, dentro da perspectiva monista materialista, versões contemporâneas do fisicalismo. Fisicalismo e materialismo é a mesma coisa, tá? E se opõe tudo isso ao dualismo. Então a gente vai ver versões contemporâneas disso, certo? Então tudo a gente está dentro do fisicalismo, beleza? Do monismo fiscalista, beleza? Tudo isso vai ter vários tipos de versões diferentes. A primeira é a teoria da identidade mente-cérebro, tá? Então, assim, haveria o quê? Uma identidade entre eventos mentais e físicos neurais. Então, eles seriam uma única coisa. Faz todo sentido ser monista isso, né? Essa tese foi muito utilizada por Spinoza, né? Quem gosta de neurociências e tudo, essas questões, Spinoza é um autor, né, que vai falar bastante sobre isso. Bom, filosofia da mente também. E o que diz também essa parte da teoria da identidade, né? Os fenômenos naturais, cérebro, e espirituais, mente, são, no fundo, a mesma coisa. Então, cérebro e mente é a mesma coisa. Havendo apenas a diferença no quê? Nas vias de acesso a uma mesma e única substância. Certo? Então, são tipo caminhos diferentes para o mesmo lugar. Então, coloca as duas dimensões, matéria e espírito, em posições hierárquicas semelhantes. Bem interessante, né? Bom, o que também fala? Basicamente, né, faz muito das correntes positivistas e da filosofia analítica, e essa tese básica é de que os estados ou eventos mentais seriam a mesma coisa que os estados ou eventos físicos neurais. Tá? Então, iguala. Estados mentais e estados neurais. Estados mentais, estados físicos, mesma coisa. Beleza. Agora a gente vai para outra versão, que é o eliminacionismo. O que o eliminacionismo entende? Né? Que nada genuíno e cientificamente verdadeiro pode ser chamado de mental ou espiritual. Então, essa é uma definição que ela é muito utilizada pelo senso comum, né? Aquele folk psychology. Né? É uma psicologia muito intuitiva, referente a sentimentos, desejos e crenças. E eles falam que isso não pode se adequar muito ao vocabulário científico. Tá? E aí, qual que é a proposta? É a eliminação da linguagem psicológica tradicional e substituir por termos da neurociências. Eu achei esse exemplo até engraçado, né? E aí me lembra muito essa série do Sheldon, né? Em vez de você dizer, eu estou com uma tremenda dor de dente, essa versão do eliminacionismo vai falar assim, deveria ser substituído por,
As fibras C, né, que são células nervosas ativadas em sincronia, que produzem a sensação desagradável de dor. Então você fala assim, as fibras C de minha boca foram intensamente ativadas. Achei bem diferente. E aí, qual que é a crítica, né, que recebe essa versão contemporânea do fiscalismo? A crítica é que a linguagem, né, ela que expressa de fato, a linguagem é algo muito rico, né? E você reduzir a linguagem a isso, você perde muita coisa, certo? Existe uma riqueza subjetiva muito grande quando a gente entra mais no senso comum, naquele palavreado que a gente está mais acostumado. Reduzir a termos neurocientíficos, evidentemente, a gente perde muito, certo? Perde muita coisa nesse meio do caminho. E aí, esse autor ele fala algo muito interessante, que não nos livramos do problema da natureza da mente, declarando que ela não existe, ou que não é possível de estudá-la cientificamente. Esse autor aí, ele foi um remate bem importante. Agora, outra teoria, que é a teoria do duplo aspecto ou monismo anômalo, né? Que dizia assim, que existiriam dois tipos legítimos de descrição, né? Mente e cérebro, não redutíveis um ao outro, né? Então, o que seria essa teoria do duplo aspecto? O organismo é unitário, revelando, porém, dois aspectos. Um físico e outro mental, tá? Então, de um lado, um não se reduzindo, nem sendo mais válido que o outro, e também não há duas realidades, mas dois aspectos de uma só realidade. Achei isso bem interessante, né? É aquela ideia, já viu aquela imagem que é um 6? Aí uma pessoa tá olhando de um lado, é um 6, aí a pessoa olha de outro e vê um 9, né? Então, assim, são dois aspectos de uma só realidade. Muito interessante. E aí, esses autores que falam bastante sobre essa teoria. Outra teoria, que é a teoria da mente como emergente. Emergente é muito daquela ideia de que é aquilo que surge, né? Então, os fenômenos mentais são conceitualizados como emergentes, aqueles que surgem relativos ao cérebro. Então, seriam gerados e constituídos por eventos físicos e físico-químicos da matéria cerebral. Então, os fenômenos mentais são caracterizados, nos seus aspectos mais específico e fundamental, por propriedades diferentes e irredutíveis àquelas do cérebro. Pausa para água. É bem interessante, né, gente? Porque às vezes a gente vê, tipo, qual que é a diferença de monismo e dualismo? Aí fica só nessa. E a gente vai ver que tem vários nuances filosóficos, né, que é bem complicado, né? É interessante que a psicologia, ela vem da filosofia, e aí a gente às vezes perde um pouco de contato com a filosofia e percebe que ela é bem complexa. Bem complexa. Enfim. Aí a gente tem esses filósofos, né, Diderot e Bunge, e os neurocientistas, o Santiago, e o Sperry também, que falam bastante sobre isso. São autores bem interessantes que a gente vai ver esses nomes se repetirem, né? Se você está mais por dentro desse assunto. Vamos ver aqui o nome do Santiago, está sempre presente e tal. Bom, dentro dessas versões contemporâneas do fiscalismo, né, a gente vai falar de outra também corrente, que é o behaviorismo analítico. Né? Me fez lembrar muito do behaviorismo metodológico de Watson. Enfim. E as entidades mentais, como emoções, dores, pensamentos e crenças, elas não existem. Então você fala assim, o amor existe? Não existe. Tipo, raiva existe? Não existe. Ansiedade existe? Não existe, né? Ou desempenho em qualquer. Então, o que ele diz? Né? Que esses estados devem ser abordados e analisados como comportamentos. Tipo, tudo é comportamento, né? Tudo é comportamento. Ou disposições comportamentais. Esses seriam fenômenos mais circunscritos e definíveis. Porque às vezes falar isso, mas tipo, a ansiedade é algo, né? Tipo, estou ansioso, é algo meio subjetivo. Então, é melhor procurar definições que sejam mais circunscritas, que sejam mais definíveis, né? E a crítica ao dualismo se refere às fragilidades de um mentalismo baseado em entidades, como eu já falei, subjetivas, vagas e também não consistentes. Deixa eu pôr meu óculos. E aí,
é muito defendido essa ideia pelo filósofo do positivismo, né, o Heidegger, não sei se fala assim, e que ele é um dos fundadores da filosofia da mente contemporânea. Algo bem importante. Outro também é o funcionalismo em filosofia da mente, né? Bom, o que diz isso? Né? Que lembra da palavra funcionalismo. É muito importante para você entender. Certas coisas são definidas por sua natureza material, como a montanha, o cavalo, o arbusto. Outras coisas são definidas pelas suas funções, como o alpinista, o ser veloz, o ser jardineiro, entendeu? Pela sua função. Então, o que define? Né? O que importa aqui, para a definição, é a função exercida e não o aspecto material. Vamos a exemplo. Então, assim, os estados e eventos mentais pertence ao tipo de coisa definida pela sua função e não por sua natureza material. Então, a mente ou o psiquismo não se define pela sua base material, mas pelo que ela faz, por que ela funciona. Esse é um ponto defendido pelo funcionalismo da mente. Tá? Então, assim, quando abordamos um evento como percepção, pensamento, por exemplo, uma emoção, sei lá, raiva, não está abordando as coisas compostas por certo tipo de substância. Isso não faz nem sentido, né? Mas pela função. Qual que seria a função daquela emoção? O papel causal dos eventos na vida mental daquele ser. Essa é a questão. Então, sem querer entrar na questão certo tipo de substância, mas vamos focar na função. Seria esse o funcionalismo. Tá? Ele é muito compatível com o dualismo cartesiano. E aí tem eu acho que é Fodor, não sei. Ele usa a metáfora da computação, que eu já vi em muitos lugares, muita gente repetindo. E eu nunca sabia a fonte da pessoa que falava isso. E finalmente descobri qual que é a fonte, esse Fodor, em 1935. Que nasceu em 1935, né? E ele fez ele fez uma descrição funcionalista, né? Que aproximou o cérebro do hardware e a mente do software. Né? Assim, a mente passa a ser descrita metaforicamente como uma programação de computador, uma programação feita no cérebro das pessoas. Beleza. Agora, argumentos contra esse fisicalismo. A gente já viu 6 concepções de fisicalismo, hein? Na experiência humana, né? Qual que é a maior crítica? Eu acho que vocês já devem ter percebido que a maior questão é que o mental não pode ser reduzido ao neuronal, certo? Porque nisso aí tem uma perda muito importante nos significados e nas possibilidades de se expressar. A partir do momento que você só classifica o mental como neuronal, sabe? Então, Thomas Nagel, ele chamou de qualia, né? Ou as qualidades privadas, né? Que é diretamente experimentadas como percepções, emoções e imagens mentais vivenciadas na primeira pessoa. Então, uma das grandes críticas é falar assim, e o qualia? E o qualia? E essas qualidades privadas? E as percepções, emoções daquela pessoa ali, do seu João que está ali, entendeu? Essa é uma crítica muito levantada, muito pertinente. E aí, alguns argumentos, né, criticando, né, que, por exemplo, ao você observar um pôr do sol, você fala, nossa, que impressionante. Você olha para a janela e fala, pô, incrível. Vivemos experiências que nos ocorrem com eventos privados únicos. Aquilo é só seu. E não pode ser descrito de forma objetiva e absoluta, na terceira pessoa, sem uma perda considerável nessa descrição. Então, a gente pode descrever que determinados eventos mentais, por meio de fenômenos observados por ressonância magnética cerebral funcional, porém, não se encontra nada parecido com a qualia, por meio de estudos cerebrais. Então, essa qualia seria a coisa humana, sabe? Que não tem como descrever objetivamente por outra pessoa, de forma inteira. Eu posso tentar descrever a minha emoção vendo o pôr do sol, mas vai faltar alguma coisa, entendeu? Tem uma dimensão humana muito importante. Bom, outro argumento, né,
contra o fiscalismo é a múltipla realizabilidade. Hoje essa aula tá com os nomes bem diferentes, né? O que quer dizer essa crítica, essa múltipla realizabilidade, né? Eventos mentais singulares podem ocorrer associados a diferentes arranjos cerebrais, né? Então, ativações diárias dos ciclos cerebrais específicos podem resultar em diferentes pessoas, em diferentes eventos mentais. Então, não tem como se reduzir a psicopatologia unicamente a descrições de eventos cerebrais, porque a gente pode ter várias combinações, várias possibilidades. Acho que isso é muito importante. Beleza? E aqui a gente encerra falando um pouquinho sobre o monismo e o dualismo. Só para não se perder, eu fiz esse pequeno resuminho. Então, no dualismo, a gente falou dessas 3 ideias, sabe? E no monismo, a gente falou de 2 ideias. E dentro da materialismo e fisicalista, tem 6 possibilidades, né? Tem 6 tipos de diferentes. Eu acho muito importante ter esse resuminho, só para vocês terem uma ideia, tá? Para ninguém ficar perdido. Bom, agora a gente vai para uma questão mais de levantar problemáticas, levantar as ideias, né? Chega daquelas definições, pá. Vamos falar de uma parte mais de reflexão e tudo mais, de debate. Vamos para o problema da causalidade em psicopatologia. Bom, vamos lá então. Começando com um exemplo bem interessante, né? Que é tipo assim, ele ficou louco depois que levou aquele susto. Ou aquela discussão foi o começo de sua esquizofrenia. Aí a gente vai entrar num problema, né, da causalidade. Ou seja, com muita frequência as pessoas confundem com frequência, associações fortuitas, epifenômenos, eventos já pertencentes ao caso clínico com fatores verdadeiramente causais. Então as pessoas confundem muitas coisas achando que aquela foi a causa, que, né, a pessoa teve um trauma e é por isso que aconteceu tal coisa na vida dela, por isso que ela ficou assim, né? Então é muito comum confusão entre mecanismos funcionais, processos psicológicos e psicopatológicos envolvidos em determinado transtorno mental. Muito comum, muito comum. Né? Então assim, muitas vezes atribui a isso também critérios cientificamente adequados à qualidade de fator causal e tais mecanismos. Então, assim, na psiquiatria biológica, observa-se certas alterações neurobioquímicas, também é uma crítica muito importante. Então, observa, assim, alterações bioquímicas, e aí, o que acontece? Mudou a coisa da dopamina, e aí apressadamente se deduz que essas alterações causaram o transtorno em questão. Muito comum isso também. Né? Então, assim, não basta que certo fenômeno esteja presente no transtorno para que seja considerado um elemento etiológico ou fator causal indubitável. E aí o autor fala, né, que existe uma associação de 2 ou mais fenômenos e essas associações entre eventos podem ou não implicar no nexo causal. Então é muito importante nisso, né, que a gente às vezes tem muitas conclusões muito rápidas, muito precipitadas, às vezes com argumentos científicos e calma. Não é bem assim. E aí tem esse autor, né, que ele faz tipo um guia para você ter mais segurança nas associações estatísticas fortes que configuram verdadeiras relações causais. Então, esse autor, ele é muito famoso, então assim a gente vai passar rapidamente falando o que esse autor fez nesse guia, ok? Rapidamente, tá, gente? Ele fala assim, de muitos fatores, né? Por exemplo, plausibilidade. Então aqui, é plausível que um evento, por exemplo, traumático, como o sequestro, seja um fator causado de um estresse pós-traumático. É plausível, né? Outro aspecto, temporalidade, né? A suposta causa deve ser sempre antes do efeito, né? Do suposto efeito. Né? Isso é uma questão importante. A reversibilidade também é associada a isso. E quando a remoção ou a redução do possível fator que causou o problema cessa, quando eu tiro isso, quando eu tiro o fator que causa o problema, essa questão cessa ou diminui o suposto efeito. Né? Tem que ter essa relação de reversibilidade.
Outro ponto, né? Força da associação. Então, tem uma relação intensa e muito frequente entre dois fenômenos. Outro ponto é o gradiente biológico, né, dose de resposta, que seria níveis crescentes de exposição ao fator causal aumenta o risco de ocorrer suposto efeito. A consistência também, então diferentes estudos em diferentes momentos, com diferentes pessoas, corroboram com isso. Outra questão é a especificidade, então a presença e a atuação da causa específica são necessárias para o surgimento desse efeito. Outro ponto é a evidência experimental, né, que fazer experimentos com uma boa base científica colaborando para isso. A coerência também, né, que a relação de causalidade é coerente com outros estudos robustos já feitos. Analogia também, então se um vírus afeta macacos, né, por analogia também poderá afetar humanos pela nossa semelhança genética, enfim. E aí, o autor, né, o Douglas Honda, ele fala que isso é uma raridade na psicopatologia, que são os fatores causais bem definidos. Isso, infelizmente, é uma raridade, né? As relações unilares, unifatoriais, um fator só um fator necessário para produzir resultado, elas também são muito raras, muito raras. Tá? É uma raridade. E aí, os autores, eles vão dizer fizeram um sistema de causalidade para a gente tentar entender um pouco e aplicar um pouco na psicopatologia. Porque esse sistema que a gente viu agora, que esse cara fez, que tem vários tópicos lá em vermelho, ele é bem difícil de aplicar na realidade. Então, o autor inventa uma nova forma, um sistema de causalidade para você conseguir avaliar da melhor forma possível. Então, o que ele diz? Diz o seguinte: a causa não ocorra como um evento isolado, mas que se trate de uma somatória de eventos. E um detalhe muito importante nisso. Essa somatória de eventos, né, que individualmente cada evento pode ser fraco, né, pode não ser muito relevante, mas o conjunto é suficiente, entendeu? Um fator específico é irrelevante, mas o problema é o conjunto desses fatores. Beleza, então você vai ter isso, são os eventos, associado a um certo contexto causal. Então, todo o contexto também é necessário para que a relação de causalidade se estabeleça. Isso produz efeito. Então, resumindo, um evento mais um contexto causa um efeito. Beleza? Então, um conjunto de fatores mais um contexto causal causa um efeito. Então, assim, para que o determinado efeito surja, deve estar presente um conjunto de fatores causais isoladamente fracos, que às vezes nem tem tanta relevância, porque o autor até ressalta, porque isoladamente não causam nenhum transtorno, o problema é o conjunto, né? Mas que, somados, atuando em um campo causal, contribui para a ocorrência do efeito. Né? Que efeito é esse? Transtorno psicológico, por exemplo. E aí, ele vai dar um exemplo, bem interessante, né? Por exemplo, para a perda de uma pessoa próxima, se relacione com o eclodir de uma depressão, é necessário não só, né, então a pessoa teve um falecimento de uma pessoa próxima. Então não é necessário, além da perda, tem mais uma coisa, né? Que tem um background, né? Com vários fatores que também estejam presentes. Como, por exemplo, uma certa vulnerabilidade genética, uma situação existencial difícil, a falta de apoio social. Então, assim, não é falar, a pessoa teve um falecimento de um ente querido e aí por isso que teve depressão. Não é só isso. Teve um contexto também que corroborou. Eu tô confundindo as palavras. Bom, vamos aqui para o nosso penúltimo tópico, que é o problema da verdade em psicopatologia. E também é uma questão bem interessante. Existem várias formas, né, de a gente falar sobre essa ideia do problema da verdade. E aí a gente pode ter ideia, né, do que é a verdade. Bom, eu até vou pegar aqui e ficou faltando um slide aqui, né? Só um minutinho, gente.
Foi engraçado que eu fiz um slide, aí toda vez que eu faço um slide, eu copio um slide e depois coloco outro. Aí o que aconteceu? Dessa vez eu excluí uma página do slide sem querer e eu notei agora, né? Que maravilha. Bom, vamos aqui para a definição de verdade, né? No livro ele coloca assim, que é uma propriedade ou um valor que se atribui teorias, tese ou preposições, né? E aí, isso que, digamos assim, que podemos falar que é o conceito de verdade, é uma propriedade ou um valor que se atribui teorias, teses, preposições. Isso que seria verdade, tá? E aí, né, você pode entrar em campos filosóficos gigantescos querendo discutir o que é verdade ou não. Dentro disso, tem um autor que é o Tasker, que em 1960 ele fez 3 conceitos de verdade que podem ser atribuídos, né? Que é o convencionalista, o pragmático e o realista. E agora a gente vai ver o que cada um fala. Tá? Bom, qual que um tipo de verdade convencionalista, segundo esse autor, né? Que a verdade de uma preposição ou teoria depende de uma relação estabelecida com outras preposições. Nesse sentido, a verdade, o que seria? Seria coerência, né? Então, uma teoria coerente, bem arquitetada, sem contradições, que, né, dependente da relação que se estabelece com outras preposições. Então, aquilo que está muito bem encaixadinho, muito bem feito, muitas vezes é sinônimo de verdade, que é o sinônimo de coerência, nessa visão convencionalista. Isso tem uma crítica muito importante, né? Que uma teoria bem montada e coerente pode estar totalmente fora da casinha, sabe? Não está de acordo com os fatos. Por exemplo, uma história, né? Sei lá, a história do Harry Potter, Star Wars, né? Ela é totalmente muito bem arquitetada, muito bem encaixadinha uma coisa na outra, mas aquilo não aconteceu de verdade, tá? Enfim. Outra tese também sobre da verdade, né, que é a pragmática. Então, assim, a verdade se identifica como resultado, aquilo que funcionou, aquilo que foi eficaz, aquilo que produz melhores resultados. Então, aquilo é tido como uma verdade. Qual que é a crítica, né? Que, historicamente, muitas teorias e concepções que funcionaram bem mostraram-se falsas. E aí, qual que é essa ideia pragmática? O que eles defendem mais? O ponto que eles defendem é que, assim, que nessa parte mais radical, né? Que não é possível o acesso à verdade última das coisas, né? As teorias, concepções devem ser julgadas pelas consequências, né? Que decorrem do uso ou da sua aplicação. Outra, também para finalizar, que é a realista, né? Que baseia-se na ideia aristotélica que a proposição deve estar de acordo com os fatos mesmo, a realidade em si. E essa é uma concepção que muitas vezes muita gente entra em consenso, né? Que de fato, não, a gente tem que. A realidade, a verdade são os fatos em si, mas que na verdade isso é muito difícil de ser aplicado na vida real, né? É muito complexo do que parece. Tá? Então, na própria formulação sobre o que seriam os fatos reais ou concretos, intervém um fator que é a linguagem e a interpretação e a valoração prévia desses fatos. Então entra a questão dos valores, da interpretação, da linguagem. Então torna isso bem mais complexo dos fatos neutros, digamos assim. Então os fatos brutos, originais, perpassam por muitas teorias, valores, né? Que na verdade é muito algo mais virtual do que real. Beleza. E assim, no mundo ideal, né? Para uma teoria ser plenamente verdadeira, o que ela precisa? Ela deveria ser coerente, sem contradições internas, produzir resultados pragmáticos desejados e mostrar uma adequada realidade factual, né? Que seriam esses 3 conceitos que a gente viu até agora. Isso é um mundo ideal, né, gente? Não existe. E além disso, é desejável que a teoria científica consiga prever e ter qualidade heurística, né? Então ela é capaz de prever os fatos. Isso é algo interessante, né? Porque hoje em dia é muito assim. Você analisar um fato depois que aconteceu, beleza. Agora eu quero ver você conseguir prever ele. Aí que o negócio fica louco. Né? E também a qualidade heurística, né? Que seria o poder de uma teoria em enriquecer e esclarecer a percepção da realidade em questão, além de gerar novas teorias e abrir perspectivas mais variadas e fecundas. A gente também tem a contribuição de Bacon. Ele usa 4 preceitos para se distanciar do erro e se aproximar da verdade,
né, trazendo muito essa aula, muita filosofia. E ele fala muito sobre o problema do argumento da autoridade, né, aquele grande autor que afirma tal coisa, a influência indevida de costumes, como os hábitos cognitivos, também a tomar cuidado com a opinião, né, do senso comum, que tem várias questões, né, de erros cognitivos e tal, sonâncias cognitivas, né, e também as atitudes aparentemente de sabedoria, que muitas vezes é disfarçada de ignorância. Bacon dizia isso há muito tempo atrás, né? Muito interessante. Bom, gente, não achava que essa aula seria tão grande como a de neurociências. Último tópico para finalizar. Bom, vamos falar um pouquinho da questão dos valores em psicopatologia, né? Eu acho que até esse momento você já deve ter percebido que não existe essa coisa de ciência neutra, ciência que não vai entrar nessas questões, que ela é muito perpassa por muitas outras coisas, e aqui nesse capítulo, para finalizar, a gente vai conversar mais sobre isso. Então, assim, muitos supostos fatos científicos objetivos, a teoria e prática em saúde mental e psicopatologia deve se considerar como muito importante, né, diante desses fatos científicos, né, a devida importância, os valores que estão em jogo, que estão sempre presentes, tá? E aí ele faz uma crítica, né, que tradicionalmente, né, médicos e psis consideram as práticas teóricas como baseadas em fatos objetivos isentos de valores, a partir de projetos cientificistas positivistas que herdamos do século XIX. Porém, né, tal perspectiva ela é quase sempre real e artificial. Aí é um ponto muito interessante, né? Que quando você tá lá, tudo bem, né? Ele vai dar uns exemplos bem legais. Então esse slide aqui é só de exemplo, né? Quando se decide diagnosticar com demência uma pessoa idosa, com uma perda importante de memória recente e de outras funções cognitivas, normalmente ali não temos nenhuma questão de valores, né? Tem tudo bem, normal. Entretanto, em um caso de diagnóstico de um jovem com anorexia nervosa grave, desnutrição acentuada, que não deseja nenhuma intervenção, aí essa questão dos valores entra bastante. Uma pessoa com grave risco de morte, sem sintomas psicóticos, sem déficits cognitivos, opta por não receber uma intervenção médica, também entra essa questão de valores muito forte. Tá? Então, as questões de valores, elas ficam muito evidentes, principalmente nas áreas diagnósticas, como questões sobre sexualidade, sobre o uso de substâncias, drogas, por exemplo, de comportamentos alimentares, personalidades, em vários domínios da vida também. Então, quando entra em questão, né, da sexualidade, da política, de grupos minoritários, religião, religiosidade, né, com questões chaves também, como a autonomia do indivíduo, poder e alcance das ações de equipe de saúde, do Estado, com o seu poder legal, né, questão forense que a gente viu nas primeiras aulas, do comportamento autodestrutivo também, suicídio. Essas questões aparecem em muitas questões de valor. Então, principalmente quem trabalha na saúde pública, é desafiador. E aí também tem não só essas questões, né, em partes políticas e sociais, mas também nas partes éticas e estéticas também são muito importantes, né? E o Fulford, ele indica que alguns pontos relevantes sobre a questão dos valores na prática clínica da saúde mental. Então a gente vai falar um pouquinho dessa ideia do Fulford. Ele fala assim, que todas as decisões, inclusive sobre identificar sintomas e diagnósticos, repousam inexoravelmente em dois aspectos. Né? Dois pés, que é fatos e valores. E aquela ideia, né? Não tem como ficar de pé só com um pilar, né? Tem que ter os dois. Então, fatos e valores sempre andam juntos. Então, os valores estão sempre presentes, mas mas são mais bem percebidos quando há conflitos. Então, os valores sempre estão ali, mas eles só ficam evidentes quando dá ruim, entendeu? E aí, o que o autor diz, né? São exemplos de eventos que revelam conflitos de valores. Por exemplo, na internação psiquiátrica contra a vontade do paciente, uso de psicofármacos em indivíduos sem site do transtorno, tá?
Então a pessoa acredita que não tem nenhum transtorno. Aí você fala, mano, você tem que tomar esse remédio que vai diminuir os sintomas. Aí a pessoa fala, não, mas eu não tô. Aí, enfim. Outro exemplo também, manejo de agressividade ou destrutividade para pacientes sem psicose, sem demência avançada, sem deficiência intelectual, enfim. O progresso e o conhecimento científico, em vez de diminuir essas questões, só aumenta, só incrementa, só potencializa. E aí, uma dica que o autor dá, né, que deve-se buscar ouvir, né, sempre, ouvir atentamente, com respeito às perspectivas do paciente, dos familiares, principalmente no SUS, né, que é um polo que tem pessoas que são menos empoderadas em relação ao sistema de saúde. E resolver conflitos de valores implica em um processo relacionado à consideração balanceada e à negociação de diferentes perspectivas, né, que devem ser respeitadas em suas particularidades, como igualmente legítimas. Tá? Então, é um balanço bem desafiador. Né? A linguagem também é muito importante. A forma que você fala, a forma que você expõe as coisas, né? O tom de voz tem que ser adequado, honesto, compreensível, equilibrado em diferentes perspectivas. As questões legais, né, de leis, a ética profissional também deve ser considerada sempre. E isso não deve ser feito de forma mecânica e cega, tá? Seguir as leis e as éticas. É muito importante isso. A gente está com uma pessoa, um humano, na nossa frente. Tá? Então, cair em questões legalistas, formais, né? E não levar em conta. A gente precisa levar em conta essas questões de valores que vão atravessar a gente e também atravessar o outro. Beleza? E assim a gente termina essa aula sobre as questões filosóficas da psicopatologia. E a gente se vê na nossa outra aula, que vai ser a última aula do módulo 1, né? Essa parte 1. A gente se vê, muito obrigado e até mais, gente. Valeu.